Naquela noite silenciosa, Elijah viu algo se mover entre as árvores, mas nenhuma luz alcançava a floresta. O frio cortava como vidro. O vento assobiava pelos galhos secos, mas o que chamou a atenção de Elijah não foi o som, foi a ausência dele. A mata, que geralmente murmurava com corujas, grilos e o farfalhar das folhas, estava completamente muda. E então, aquilo se moveu. Uma silhueta sem forma, escondida entre os troncos escuros, além da cerca de madeira onde suas ovelhas dormiam. Elijah Moore permaneceu imóvel, com a lamparina trêmula na mão. Seu olhar, profundo e envelhecido, não piscava. Ele havia aprendido com o tempo que na solidão das montanhas suíças, qualquer som fora de hora podia significar tudo ou nada. Mas o instinto dizia: aquilo não era o vento. Corta para mais cedo naquele dia. A cabana de Elijah se escondia no alto de uma encosta, entre as pedras geladas dos Alpes. Uma construção modesta, feita de tábuas envelhecidas, janelas pequenas e uma chaminé que exalava a fumaça lenta de uma lareira acesa. Era um mundo esquecido pelos homens, e era assim que ele preferia: isolado, pacífico, seguro. Seu único amigo era Duke, um cão pastor de pelagem espessa, olhos atentos e focinho afiado. Elijah o resgatara ainda filhote, preso numa armadilha de caça abandonada. Desde então, Duke não o deixava nem por um segundo. Onde Elijah ia, Duke ia. Onde ele dormia, Duke vigiava. A rotina era sempre a mesma, e por isso, reconfortante. Ao final da tarde, Elijah vestia seu sobretudo pesado, pegava o cajado de madeira e descia lentamente a encosta, com Duke ao lado, trotando firme. O campo se estendia em um vale coberto de neve rala, onde suas cerca de 20 ovelhas pastavam sob a névoa cor de chumbo. Ele as conduzia calmamente de volta ao cercado reforçado de toras, como fazia todos os dias, desde que se isolara ali, anos antes. Mas naquela noite, algo estava errado. Duke não se comportava como de costume. Parava o tempo todo, focado no limite da floresta. Farejava o ar com inquietação, o pelo do pescoço eriçado. Um rosnado baixo, quase imperceptível, escapava dele, não de ameaça, mas de alerta. Elijah notou, e como todo homem que já viveu tempo demais longe da cidade, ele sabia: quando os animais sentem o perigo, é porque o perigo já chegou. Ele apertou a lamparina e fitou a escuridão à frente. O céu noturno já havia engolido as últimas cores do entardecer, e a floresta à frente parecia um buraco preto. Nenhuma lua naquela noite. Nenhum canto de pássaro. Apenas a presença invisível de algo que não deveria estar ali. Foi então que ele viu um movimento súbito, uma sombra escapando entre as árvores. Não tinha forma exata, não fazia barulho, mas Elijah soube naquele instante: ele não estava sozinho naquela montanha. E aquela noite não seria como as outras. Duke estava parado feito estátua, com as patas cravadas na neve e os olhos cravados na escuridão. Elijah caminhou até ele, sem tirar os olhos da floresta. O silêncio continuava, pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. De repente, um estalo seco ecoou entre as árvores, como se algo grande tivesse pisado sobre um galho seco. Elijah girou o rosto na direção do som. Sua mão apertou mais forte o cabo da lamparina. O brilho tremulava nas sombras da cerca, projetando figuras distorcidas contra os troncos distantes. Mas ali, na borda da mata, nada. Nenhum animal. Nenhuma explicação. Talvez só um cervo, pensou. Mas ele sabia que não era. Ele olhou para Duke, que agora estava com o pelo do pescoço completamente arrepiado, o focinho empurrado para frente, e soltava um rosnado baixo, gutural, o tipo de rosnado que só aparece quando algo desconhecido invade o território. Elijah deu um passo adiante. A floresta ali era densa, um aglomerado de pinheiros que se erguiam como colunas de uma catedral antiga. Ele conhecia aquele terreno como conhecia a palma da própria mão. Já havia passado incontáveis noites verificando cercas, afastando lobos ou recolhendo ovelhas desgarradas.
mas nunca sentira o que estava sentindo agora. Aquela estranha sensação de ser observado. Ele ergueu a lamparina mais alto, tentando atravessar a escuridão com a luz. E foi então que viu, por um breve instante, algo branco entre os troncos. Era uma figura pálida, rápida, muito rápida, um borrão, uma presença. Não poderia ser uma ovelha, era muito alta, muito fina, e seu movimento não era natural. A chama da lamparina tremeu, como se o próprio vento tivesse medo. Duque latiu com força, disparando contra a cerca e latindo em direção à floresta. Elijah gritou, chamando-o de volta, mas o cão ficou firme, inquieto, farejando, com os olhos fixos. Depois de alguns segundos, tudo ficou em silêncio novamente. Absoluto silêncio. Elijah sentiu algo em seu peito. Não era medo comum. Era algo mais instintivo, primitivo, como se o ar tivesse mudado, como se o próprio tempo tivesse parado, só por um momento, para permitir que algo do lado de lá atravessasse para o lado de cá. Ele respirou fundo, tentando racionalizar. Talvez fosse uma ilusão, cansaço, a mente pregando peças. Ele não dormia bem havia dias, e aquele velho corpo não aguentava mais o frio como antes. Mas quando ele se virou para voltar para casa, ouviu outra coisa. Um sussurro, baixo, longínquo. Frases que não pareciam humanas. Um som leve como brisa, mas vindo de dentro da floresta. Elijah parou, virou lentamente a cabeça. Nada mais se moveu. Elijah não dormiu naquela noite. Sentado em sua cadeira de madeira, com a espingarda carregada no colo e a lamparina sobre a mesa, ele observava o cão dormir inquieto diante da porta. Do lado de fora, o vento zunia entre as pedras e as árvores. Mas o que preocupava Elijah não era o som. Era o silêncio que se escondia por trás dele. Desde o primeiro estalo na floresta, algo havia mudado. Algo no ar, no clima, como se aquela montanha, antes sua aliada, tivesse parado de protegê-lo. Na manhã seguinte, as ovelhas estavam nervosas. Algumas batiam contra a cerca, outras se recusavam a comer. Uma, em especial, estava com um arranhão comprido no lombo, e Elijah sabia. Não havia espinhos naquele lado do campo. Ele examinou a cerca. Estava inteira, sem buracos, sem sinais de ataque. Mas do outro lado da madeira, na beirada onde começa a floresta, ele viu algo. Pegadas. Grandes, profundas, de uma criatura que andava sobre 2 pés, mas não era humana. As marcas dos dedos estavam erradas, longas demais, e a neve dentro das pegadas não estava derretida, como acontece com as de animais vivos. Estava congelada, como se o frio viesse de quem as deixou. Foi ali que Elijah decidiu, ele precisava ver o que havia naquela mata. Talvez fosse um caçador perdido, um animal desconhecido. Talvez sua cabeça estivesse pregando peças, mas ele não podia ignorar os sinais. Algo estava rondando suas terras, e o pior, não parecia ter medo de se aproximar. Com a espingarda nas costas, o casaco de couro, uma faca no cinto e Duque ao seu lado, Elijah entrou na floresta. A trilha era estreita, coberta por neve fofa e galhos secos. O som de seus próprios passos ecoava, como se alguém o seguisse logo atrás. Duque caminhava em silêncio, com as orelhas baixas, farejando cada canto como se estivesse lendo mensagens invisíveis no chão. Foi então que o cheiro chegou, forte, podre, doce demais. Era o tipo de odor que faz o estômago embrulhar, como frutas podres misturadas com carne crua. Elijah conhecia todos os cheiros daquela floresta. Mas aquilo era novo. Errado. Estranho. Eles seguiram o fedor até uma clareira, e ali Elijah congelou. No centro da neve branca havia uma das suas ovelhas, morta, mas de um jeito que ele nunca tinha visto. Sem sangue, sem marcas de mordida, apenas aberta. Como se tivesse sido aberta com uma precisão quase cirúrgica. Os olhos ainda estavam ali, mas vazios, como se algo tivesse drenado o que estava dentro. E ao redor do corpo, símbolos.
marcas na neve, feitas com galhos, círculos, linhas tortas, cruzes invertidas. Elijah não era um homem de religião, mas ao ver aquilo, sentiu algo dentro dele estremecer. Aquela não era a obra de um lobo, nem de um homem. O que é isso? Ele murmurou quase sem voz. Duque começou a latir de repente, virando o focinho para dentro da floresta. Algo se movia, agora, mais perto, muito mais perto. E Elijah teve a sensação nítida como uma mensagem sendo sussurrada no ouvido de que aquilo já sabia que ele estava ali e estava esperando. Elijah recuou lentamente. Cada fibra de seu corpo dizia para correr, mas ele sabia, virar as costas seria um erro. Duque rosnava baixinho, sem latir mais, como se até o latido tivesse medo de quebrar o silêncio que se formava à volta dele. A floresta parecia mais escura agora, como se as sombras estivessem ganhando densidade. Foi então que ele viu olhos, 3 pares, entre os troncos, altos, dispostos em triângulo, brilhando como brasas acesas em meio ao breu. O tempo congelou. Elijah ergueu a espingarda. Suas mãos tremiam. Mas antes que ele pudesse mirar, a criatura deu um passo à frente e desapareceu. Não correu, não pulou, não gritou. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Elijah correu até onde os olhos haviam estado, mas não havia pegadas, nem cheiro, nem marcas, nada. Como se a floresta tivesse engolido o mistério. Ele voltou para casa em silêncio, com Duque sempre um passo atrás e inquieto. A noite caiu como um manto espesso. Nenhum som além da lareira queimando baixo. Nenhuma explicação. Apenas a sensação de que aquilo não tinha acabado. Ao amanhecer, Elijah acordou com o som de algo arranhando a porta. Foi até lá com cautela, abriu devagar e congelou. No chão, bem diante da soleira, havia um colar antigo, de ferro enferrujado. Simples, mas Elijah o reconheceu na hora. Pertencia à sua esposa, morta havia mais de 10 anos. Ela jamais estivera naquela montanha, e aquele colar havia sido enterrado junto com ela.